Estudantes protestam pela manutenção do Santuário dos Pajés. Nada pra comprar, nada pra vender, nada produzir a não ser o que comer. Vítima de um raro câncer no pâncreas, Steve Jobs deixa um legado de fanáticos pelas invenções da Apple. Posse as novas diretorias da Faculdade de Comunicação e do DCE da UNB. Olá, está no ar o Campus, produzido pelos alunos de jornalismo da FAC. O DCE da Universidade de Brasília está sob nova gestão. A Aliança pela Liberdade surpreendeu ao vencer a eleição disputada por 8 chapas. A repórter Tamara Pereira tem as informações. O resultado das eleições deste ano para o DCE já é considerado histórico. É a primeira vez desde a abertura do DCE que a liderança estudantil segue uma nova orientação política. Dos 5.782 votos, 1.280 foram para a chapa vencedora, o que representa 22,3% dos votos. Nós estamos aqui com o presidente da chapa, Davi Brito. Davi, o que muda com a vitória da Aliança pela Liberdade? Para a gente da Aliança pela Liberdade, o que muda, o que a gente acredita que todos os alunos vão perceber, é que o foco das atuações do DCE vão estar voltados para a universidade, para problemas como segurança, infraestrutura e financiamento de pesquisas. Vocês têm ligação com algum partido político? Não temos vinculação com nenhum partido político. Todos os nossos membros, nenhum dos nossos membros é filiado, inclusive na posse, trouxemos declarações do TSE de cada um dos membros provando isso. Uma das principais propostas da Aliança pela Liberdade é o policiamento no campus. Isso tem gerado polêmicas na USP. Vocês pretendem manter a proposta? Com certeza, a gente prometeu isso em campanha, a gente pretende cumprir tudo que a gente prometeu. O problema na USP realmente foi um abuso, mas policiais podem fazer abuso do mesmo jeito que qualquer pessoa, qualquer funcionário, seja privado ou público, pode fazer. E esses policiais devem ser responsabilizados como deve ser em todo o Brasil. A UNB não é nenhum local especial que mereça ter uma segurança diferente do resto do país. Sem contar que no jornal Estadão foram publicados números mostrando que a violência na USP realmente diminuiu depois do ingresso da polícia. Então a gente acredita que o resultado pode ser muito semelhante na UNB se for bem tratado, obviamente. Obrigada, Davi. Tamara Pereira para o campus. Em Brasília, estudantes protestam pela manutenção do Santuário dos Pajés. O local pertence aos índios que estão sendo desalojados pelos empreendimentos imobiliários do Noroeste, novo setor habitacional voltado para a classe A. No sábado, dia 22, mais um ato em defesa do Santuário dos Pajés aconteceu na terra indígena Bananal. A manifestação pacífica reuniu estudantes, antropólogos, professores, entre outros apoiadores. Eles organizaram um mutirão para a construção de um local de convívio e fizeram uma passeata carregando mudas de plantas nativas. Elas foram plantadas no local onde as construtoras já começaram a desmatar. Nada pra comprar, nada pra vender, nada produzir a não ser o que comer. Localizado no plano piloto de Brasília, entre a Asa Norte e o Parque Nacional, o Santuário dos Pajés está ameaçado. As construtoras Emplave e Brasal compraram o terreno da Companhia Imobiliária de Brasília Terra Cap. Com o apoio do governo do Distrito Federal, as empreiteiras estão invadindo o território indígena para a construção do bairro nobre que já tem o metro quadrado mais caro do país, o Noroeste. Se por acaso invadir outra parte que não poderia, começar a desmatar, aí tem gente aqui para impedir do jeito que for, né? Se tiver um trator, se mostra um papel, o trator não para, então tem que ter gente na frente. Eles não querem pensar o que é mais justo para essa área, eles querem saber assim, como é que a gente tira essa galera daí, né? Então vai ser com dinheiro, vai ser com pressão. Os indígenas da etnia Funiô vieram de Pernambuco em 1957 para trabalhar na construção de Brasília. Eles deixaram a terra onde viviam também por uma questão fundiária, até hoje não resolvida. Santuário não se move. A Faculdade de Comunicação tem nova diretoria. O professor Davi Renault foi conduzido ao cargo de diretor e o professor Gustavo de Castro é o novo vice. Alunos e professores vieram ao auditório da FAC para acompanhar a solenidade de posse.
O reitor José Geraldo de Souza Júnior veio para a cerimônia acompanhado de membros da reitoria. O professor Davi Renault foi reconduzido ao cargo para um segundo mandato. Para esta gestão, a novidade está na vice-diretoria, que agora é ocupada pelo professor Gustavo de Castro, poeta e doutor em Ciências Sociais. No discurso de recondução ao cargo, o professor Davi Renault ressaltou o desenvolvimento geral da universidade, que fez crescer todos os departamentos. Deu ênfase também aos 22 professores contratados em sua gestão. Davi Renault aproveitou a presença do reitor para criticar a falta de pessoal técnico-administrativo. Algumas dificuldades, eu acho que decorrentes até desse crescimento da universidade que não teve uma estrutura administrativa capaz de acompanhar no ritmo desejável. Logo após a cerimônia de posse, os convidados participaram de um coquetel no espaço de convivência da pós-graduação da faculdade. O reitor José Geraldo disse ser importante o encontro de posse para um balanço de necessidades e pediu que os departamentos trabalhem junto aos veículos de comunicação da própria UNB. Acho que a Faculdade de Comunicação pode ter um papel nessa integração. Acho que é possível construir programas, linhas editoriais. O vice-diretor disse que não conhece as atribuições do cargo, que aceitou concorrer às eleições porque se sentiu desafiado com a oportunidade, mas já tem planos para a sua gestão. Conversando com o Davi, a ideia era contribuir aqui pela pós-graduação com uma tentativa de aumentar a nota da pós-graduação. Ajudar na aproximação da FAC com a América Latina, por exemplo, ou com os países africanos, ou com Portugal, como estão tentando essa negociação, eu vou ajudar. Mais novidades na FAC. Os professores da Faculdade de Comunicação Carlos Chagas e Luiz Humberto são agora professores eméritos da UNB. Eles foram escolhidos entre 20 nomes sugeridos ao Conselho Universitário. Carlos Chagas e Luiz Humberto se destacaram pela importante atuação acadêmica e profissional. Professores, ex-alunos e familiares acompanharam a solenidade de entrega dos títulos de professores eméritos a Carlos Chagas e Luiz Humberto. Na cerimônia que aconteceu no Beijódromo na UNB, Luiz Humberto e Carlos Chagas dedicaram homenagem aos alunos. Aqui encontrei e continuarei encontrando forças para a não aceitação das verdades absolutas. Antes de começar, preciso lembrar que se eu não seria professor emérito, se eu não tivesse tido alunos. Os títulos são os primeiros concedidos a professores da Faculdade de Comunicação da UNB. Carlos Chagas nasceu em 1938 na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. Ainda criança, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Aos 18 anos, decidiu cursar Direito na PUC do Rio. Para pagar o curso superior, trabalhou em um jornal carioca. Foi como repórter policial que Chagas iniciou a carreira jornalística. Durante a ditadura militar, foi assessor de imprensa do presidente Costa e Silva. Com a série de reportagens que produziu sobre os bastidores políticos da época, conquistou o Prêmio ESSO. No jornalismo, Chagas foi repórter, editor, chefe de sucursal e apresentador. Na Faculdade de Comunicação da UNB, lecionou durante 25 anos. Ser professor, dar aula, obriga você a se reciclar, a você não acreditar em nada, em nenhuma teoria, em nenhuma doutrina, até em nenhuma religião. Luiz Humberto Miranda nasceu em 1934 no Rio de Janeiro. Na década de 60, iniciou a carreira na arquitetura, depois de concluir o curso na Universidade do Brasil, atual UFRJ. Anos depois, deixou a arquitetura para fotografar profissionalmente. Como fotógrafo, trabalhou em diferentes veículos de comunicação. Durante a ditadura militar, registrou imagens inusitadas no Congresso Nacional. Em 1962, Luiz Humberto ajudou a fundar a Universidade de Brasília junto com Darcy Ribeiro. Foi professor da UNB e em 1965 saiu na demissão coletiva com 222 colegas. 20 anos depois, retornou à universidade, onde lecionou por mais 15 anos. Confira agora os depoimentos e histórias de Carlos Chagas e Luiz Humberto. Profissão. Quando eu entrei no Instituto de Arte, eu entrei como arquiteto. Então, lá eu descobri a fotografia. Lá não, descobri na vida, porque meu primeiro filho nasceu, eu comecei a fotografar meu filho, né, porque eu me senti na obrigação. Eu nunca tinha mexido com câmera.
Fui procurar um emprego que permitisse que eu estudasse na faculdade pela manhã e trabalhasse de tarde. E naquela época os melhores lugares para isso eram as redações de jornal. Eu achava que eu não podia ficar sendo um fotógrafo, por respeito à fotografia, fotógrafo de fim de semana, eu tinha que ir além. Aí ingressei na fotografia profissional, encostei a arquitetura. Ele ofereceu o lugar de editor político, de tomar conta do noticiário político. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu é que não quero mais saber de advocacia, não. Vou ficar no jornalismo, que é o que eu gosto. Eu não desprezei a arquitetura, eu encontrei uma paixão maior. Ditadura militar. Eles entraram 9 dias depois do golpe, vieram vários ônibus carregando a polícia militar e foram tomando posição de combate. Era muito engraçado porque a gente parava na porta olhando aquela coisa ridícula, soldados rastejando, né? Como se tivesse perigosos indivíduos ali. Entraram no Instituto de Arte, começaram a aprender coisas, eu resolvi peitar um cara lá que queria pegar meus filmes e o cara me prendeu. Aí eu tive minha gloriosa prisão, não botei nunca no currículo, de 300 metros mais ou menos. Histórias. Minha primeira mulher era funcionária da Câmara, então eu cobri o Congresso. Aí um dia um deputado, que era uma pessoa muito boa, ele veio e foi perguntar a ela, me diga uma coisa, o Luiz vocês estão com necessidade? Ele disse, não, por quê? Porque o Luiz fotografando lá no plenário, só que eu ganhava mais do que ela. Muito maluca, né? Em 1960, era o ano da minha formatura e também era o ano das eleições presidenciais. Então o chefe de reportagem procurou um jornalista, moço ainda, que pudesse viajar com o Jânio Quadros. Eu aceitei o convite, apesar de aquilo me fazer repetir o ano, porque não ia ter presença. Quando termina a campanha, quando vem as eleições, eu volto para a faculdade, em outubro, e qual a minha surpresa quando eu vou lá na secretaria para ver o número de faltas que eu tinha, e não tinha falta nenhuma. Meus professores, todos eles eram Jânio Quadros e viam minhas matérias diariamente, né? Então me deram presença. Eu aí passei 2 meses estudando, feito um doido, e me formei. Meus amigos diziam, você não é professor, você é um contador de casos. E eu sou um contador de casos. Steve Jobs, o homem por trás da Apple, morreu no dia 5 de outubro vítima de um raro câncer no pâncreas. Ele deixa um legado de fanáticos por suas invenções. Eu tenho um MacBook e um iPod, só. Trocaria por algum outro ultimamente? Não. Não sei se fosse um modelo mais novo dos próprios produtos. Eu tenho um MacBook Pro de 3 polegadas, que é esse, e tenho um iPod também, da 4ª geração, e estou pretendendo adquirir um iPad 2. E, bom, não tenho iPad, não tenho iPhone, mas... Pretende comprar algum desses? Não, porque eu não tenho dinheiro, então já foi um investimento bem grande, então... Quem não conhece um Apple maníaco ou tem um amigo apaixonado por iPods, iPhones e MacBooks? Mais do que inventar aparelhos e acessórios, o chefe executivo da marca vendia toda uma cultura de consumo. Em uma sociedade rodeada pela rapidez com que as novidades se tornam obsoletas, o americano colocava em todos os seus produtos um valor sentimental que fisgou pessoas por todo o mundo. Em Brasília não foi diferente. O próximo será um Mac também, então assim, você acostuma, as coisas são mais fáceis, você tem os programas que rodam melhor, funcionam melhor. Isso é um fato. Eles realmente são muito bons, em questão de interface, questão de software, questão de tudo. Conhece gente assim que não vive sem Apple, que idolatra? Conheço muita gente. O homem difícil e perfeccionista era também um visionário. Seu legado demonstra essa qualidade, assim como os recentes números sobre as vendas do novo iPhone 4S, que já indicam uma pré-venda de 1 milhão de aparelhos por todo o mundo. Todo esse sucesso pode ser explicado por uma simples filosofia que Steve Jobs tinha. Ele acreditava que pesquisas de opinião são praticamente irrelevantes, que o consumidor nem sempre sabe o que quer, e é melhor criar um modo de vida para eles e fazer com que eles se sintam atraídos. Apesar do brasileiro ser um dos povos mais aficionados pela Apple, nós não temos no país uma chamada Apple Store, uma loja oficial da marca. Para Steve Jobs é impraticável investir no país com políticas de impostos tão altas. O jeito para quem quer comprar Apple é se contentar com uma loja autorizada dentro de um centro comercial ou de um shopping como esse aqui.
Esta foi a 4ª edição do Campus, produzido pelos alunos de jornalismo para televisão no 2º semestre de 2011. Você pode rever todas as nossas reportagens no site do Campus Online. Até a próxima!